O Supremo Tribunal Federal já começou a julgar a criminalização da homofobia. Por que esse assunto é tão urgente? Só dizer assim, existe este remédio legal para buscar, só não tem, o que fazer com isso. O que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal? Porque assim, a falta de lei não quer dizer que a pessoa não tem direito. O presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão são contra o julgamento da criminalização da homofobia no STF. Você concorda com eles? A senhora tinha dito que não troquei de ideia. Por enquanto, o placar está em 4-0 para a criminalização da homofobia. Você acha que a criminalização vai ser aprovada? A minha entrevistada não está aqui a passeio. Ela agita, transforma e faz toda a diferença no mundo em que vivemos. Ela é gente que faz. A minha convidada foi a primeira mulher juíza e desembargadora do Rio Grande do Sul. É uma advogada especialista em direito homoafetivo, direito das famílias e sucessões, mudou a cara do casamento no Brasil e foi pioneira em reconhecer a união gay. Hoje ela é vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família e presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero do IBDFAM. Maria Berenice Dias, é uma honra, um prazer te receber aqui no Ping Pong com Bonfá. Eu estava com saudade de ti, de falar com os teus internautas, fazia muito tempo, não? É. Por isso que eu estou tão feliz. Ei, viva! E vamos falar de um assunto super importante, né? Maria Berenice Dias, Supremo Tribunal Federal já começou a julgar a criminalização da homofobia. 4 ministros do STF já votaram para enquadrar a homofobia como crime de racismo. Os ministros que já se posicionaram são Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Neste momento, o julgamento está suspenso, o placar está aberto e ainda faltam votar 7 ministros. Por que esse assunto é tão urgente? É urgente porque o número de agressões, o número de mortes de pessoas por sua orientação sexual ou identidade de gênero é enorme. E, por isso, precisa ter lei. E, diante dessa omissão assim, perversa do legislador, nunca editou nenhuma lei dizendo, olha, esses atos de ódio e tal são crimes. Nunca. Então, assim, o que a Constituição Federal prevê é o tal que se chama mandado de injunção, que é uma ação que algumas pessoas podem entrar, enfim, meio que denunciando o legislador, diz, olha, tem uma omissão na lei, falta lei para isso. Só que não diz assim, aí o que o Supremo tem que fazer? Sabe? Não sabe dizer, o Supremo vai editar a lei? O Supremo vai mandar o legislador? E se o legislador não cumprir? Entendeu? Só dizer assim, existe este remédio legal para buscar, só não tem, o que fazer com isso. Como, de fato, o judiciário não é legislador, ele não representa o povo, a saída encontrada nesse julgamento foi muito significativa. Até eles editarem uma lei, sabe? É crime, então vamos aplicar a legislação do racismo, que sempre foi assim, um interesse mesmo da população LGBTI. Olha, bota lá na lei do racismo e tal, tá? Discriminação disso, de cor, não sei o quê, orientação sexual e identidade de gênero. Pronto. Mas, assim, 2006, o primeiro projeto foi mexido e remendado e tal. O fato não progride. E se não vai no legislador, vamos ao judiciário. Como sempre, nós estamos vendo assim, a judicialização de tudo, mas essa era indispensável. E assim, até está me surpreendendo um pouco, Bonfá, que 4 votos suspenderam. Eu confesso que eu ainda não entendi muito, sabe, deste interregno tão grande. Tá, eu sei, o Supremo demora para julgar. Sabe? Essa dinâmica ela é complicada. As sessões são muito pequenas, elas são das 2 às 6, com um intervalo de meia hora, que normalmente chega a 1 hora. Nós temos que também saber dessas coisas, eu estou lá muito seguidamente. E, nesses intervalinhos,
uma vez por semana, 2 vezes por semana, não dá para julgar muita coisa, principalmente porque eles se alongam. Olha, só o relator levou 2 dias lendo o voto dele, que, aliás, é impecável. Eu acho que responde a todas as, sabe, possíveis argumentos contrários. Outro dia teve um entrevistado aqui no programa que ele falou, puxa, eles não podiam fazer um breve voto ali de 15 minutos e depois distribuir, né, o voto maior para todo mundo, disponibilizar na internet e tal, para acelerar o julgamento, votar mais coisas, aumentar o tempo de duração. Concordo plenamente. Plenamente. Acho que tem que mudar esse sistema. Para mim, assim, eu até vou um pouquinho mais. Voto o relator nesse sentido. O presidente tem algum voto contrário? Já dá uma acelerada. Se não tem, está julgado. Se tem, aí o que vai votar? Bom, então ele vota e aí vai colhendo o voto dos outros. Mas, assim, cada um lê todo o voto, eu concordo. Depois, assim, estes acordos, eles são públicos. De uma forma objetiva, o que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal? A omissão do legislador em legislar a prática de atos que configuram crimes e a lei não diz que é crime. E assim, porque no cível, para conceder direitos, os juízes podem conceder, mesmo sem lei. Porque assim, a falta de lei não quer dizer que a pessoa não tem direito. Essa foi a minha grande batalha para conseguir inserir as relações de pessoas do mesmo sexo, que eu chamo de famílias homoafetivas, na legislação, nos direitos, direito de família. Eu disse, olha, sabe, bom, o legislador não diz nada, mas a falta de lei não significa ausência de direito, e essa situação é igual, não tem diferença, gente, vamos combinar, né? Uma relação heterossexual, uma relação sexual, é uma relação de afeto. Eu fui convidada para ir para o Japão para falar sobre direito homoafetivo. Eu disse, como? Mas essa expressão é minha? Eu criei no Brasil? Ela já chegou no Japão? Uau, que legal! Sim. Nossa, como lá não tem nenhuma legislação como aqui, eles queriam saber como é que eu, que fiz toda essa movimentação, consegui assegurar direitos, sabe, mesmo sem lei. O que eles não conseguiam entender para mim, assim, é uma responsabilidade muito ética. Porque, assim, bom, então é um tratamento completamente igual, né? Pode casar, pode adotar filhos, usar esses métodos de reprodução assistida, sabe? Então, isso se avançou na justiça, que concedeu direitos. Ora, mas a justiça não pode punir ninguém, porque as pessoas só podem ser condenadas ou processadas se o que ela fez está escrito na lei, é previsto como crime. Todo mundo pode fazer o que quiser, a não ser que tenha uma lei que proíba que eu faça. E isso não tem. Então, é esta falta do legislador que não enxerga esses dados horríveis, essa realidade perversa, que motivou, disse, olha, o Supremo não tem a legislação. E o Supremo foi chamado a responder. Acho que está respondendo de uma maneira muito brilhante, só queria que fosse mais rápido, sabe? Porque, bom, aí até o legislador pode demorar, mas vai ser punido, vai ser crime. Sabe? O Supremo diz que se aplica a legislação do racismo. Maria Berenice Dias, ex-juíza, ex-embargadora, advogada gaúcha poderosa, ativista. O presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão são contra o julgamento da criminalização da homofobia no STF. Eles defendem um debate e uma votação no Congresso. Os dois dizem que o STF não tem poder para legislar. Você concorda com eles? Não, eu concordo. Não tem poder para legislar, tanto que não legislou. Eu concordo com eles que o Supremo não tem poderes para legislar, mas a Constituição Federal dá ao Supremo Tribunal Federal, sabe, esta atribuição de, quando falta a lei, achar uma saída. E a saída achada foi identificar com os mesmos pressupostos, enfim, os crimes de racismo. Por enquanto, o placar está em 4-0 para a criminalização da homofobia.
Você acha que a criminalização vai ser aprovada pelo STF? Mas claro que vai. Você está confiante? Completamente. Olha todos os avanços. A Constituição Federal diz assim, união estável entre uma mulher. Então, com isso, ninguém achava que podia ser uma união estável. Eu disse, não. A Constituição diz um homem e uma mulher. Mas como existem relações fora, leia-se entre duas pessoas. Então, ela interpretou de uma maneira mais ampliada, invocando o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, dignidade da pessoa humana. O princípio não falta na Constituição, né? Então, inventando tudo isso, disseram, não, a união estável pode ser reconhecida. Mas eles podiam ter reconhecido o casamento, mas na ação não perguntaram a ele do casamento. Os juízes todos julgam, respondem ao que a pessoa pergunta. Né? Sabe? Tu vai na justiça e pergunta, é uma união estável? Quem vai julgar é ou não é. O Supremo diz que é. Ninguém perguntou, é o casamento? O que a lei diz? União estável é um relacionamento público, contínuo, então, sabe o que são? Com a intenção de constituir uma família. Mas essa continuidade, este tempo, não adianta eu dizer, olha, bom, vamos passar a ver a união estável, temos até botar no papel. Se não houver depois esta convivência, não é. Ela se constitui com o passar do tempo. Aí, o que eu fiz depois, no julgamento do Supremo? Quando acabou, aí vieram os jornalistas e tal. Não, o que a senhora achou? Aprovaram o casamento? Sim. Não, mas a senhora tinha dito que não. Troquei de ideia. Porque eu fiquei muito medo, sabe? Eu disse, olha, vai lá, não. O que eu vou fazer amanhã? Eu disse, eu vou pedir a conversão do união estável em casamento. Se a lei diz que dá para converter, vou pedir a conversão. Em 20 dias eu já tinha a primeira sentença do Brasil, até foi lá em Brasília e tal, convertendo em casamento. Isso foi em maio. Em outubro, o STJ, que é o Tribunal... Né, de 2011. De 2011, disse, não precisa converter, dá para casar direto. Muita gente ainda não está convencida que a homofobia tem que ser criminalizada. Me dê mais alguns argumentos. Todos os delitos têm uma motivação, né? Ao menos deve ter. E quando a motivação tem por base o preconceito, um preconceito assim tão severo, tão perverso, com relação a alguém que, bom, não lhe causou mal nenhum. Né? Não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar o sexual. Eu vou falar. E assim, então, eu fazer alguma coisa contra uma pessoa, então, ele simplesmente fez o fato que ele não me fez nada, né? Sabe? Por fato da sua orientação sexual, ou seja, por ser gay, ou por ser lésbica, ou por seu gênero, que é por ser travesti ou transexual. Gente, esse é um crime horrível. Né? Bom, e tem que ter uma pena. A justiça não consegue botar uma pena. Então, um motivo torpe. Não chega, precisa ter uma letra, sabe? A pessoa precisa aprender. Transfobia é crime. Bom, já que falando do Bolsonaro, o fato é que ele instituiu no Brasil um governo conservador declaradamente. Ninguém nega que ele é conservador nos costumes, né, na vida privada das pessoas, quer que tudo seja de um único modelão, né? Tem que ser assim, daquele jeito, casamento, homem e mulher e tal. Eu acho que casar para sempre, procriar. Até temos uma ministra agora, né, que criaram então o Ministério de Direitos Humanos, que no fundo é um grande guarda-chuva, sabe? E que coloca uma pessoa lá que declara que ela não é feminista, ninguém pode tratar das coisas das mulheres, sabe, sem reconhecer essa diferença que existe, que é uma diferença cultural. Não sei se está lá no meio também os direitos dos homossexuais, né? Mas para quem tem esse tipo de posição, que a mulher tem que procriar, que nós temos que usar roupa cor-de-rosa, que os meninos vão puxar a nossa cadeira, sabe? Vão nos dar flores, nós somos princesas, chamadas de princesa. Você vê que isso aí não tem política nenhuma de qualquer jeito.
Com relação à população LGBTI, ela até fez uma reunião, convocou, foi todo mundo lá e tal, o Tony Reis, que é uma pessoa maravilhosa, e foi lá com o projeto, ela não fez nada. Então, as coisas, de fato, não saem do papel. Então, assim, ó, a sociedade, toda ela é impregnada de muito preconceito, porque as pessoas são criadas para discriminar o diferente. Sabe? O negro é discriminado porque, gente, a camada da pele é um negócio tão fininho, se é de uma cor, da outra cor. Gente, e por que todo negro é discriminado? Todo ele ganha menos, todo, sabe? Sabe, essas coisas que a gente, bom, temos que mudar na sociedade, né? Tanto quanto a orientação sexual como essa. Então, assim, ó, as pessoas não podem agir contra os outros simplesmente por essas diferenças, olha, que não se justificam numa sociedade que tem que ser igualitária, né? Tem que haver a liberdade das pessoas serem como elas são. Por isso que se precisa dizer, não pode agir dessa maneira. Não é uma doença, não é um jeito de ser, as pessoas nascem. Tá? É a mesma coisa assim, ó, por que as pessoas são heterossexuais? Então, sabe, por que as pessoas são homossexuais? Bom, são diferentes, tem loiro, tem moreno, tem olho azul, sabe? Tem gente com olho preto, gente com olho castanho, gente de olho verde. São coisas diferentes. As pessoas são diferentes, nós temos que respeitar elas como são. Você está gostando da minha conversa com a Maria Berenice Dias? Não acabou! Criminalizar a homofobia fere a liberdade de expressão, a liberdade religiosa? Não podemos omitir e enxergar que esses fatos existem. Qual que é a pena prevista para o crime homofóbico? Em 2018, 420 LGBTIs foram mortos. Em 2017, 445. Esses números te assustam? A ideia de quando diz assim é a consequência da falta de oportunidade que a vida lhe deu. Maria Berenice Dias, em quem que você votou na última eleição presidencial? Tudo que foge disso é condenado à invisibilidade. Tu não existe, tu cai fora. E se o STF rejeitar o entendimento que homofobia é crime, o que vai acontecer?